Pronto, então começou a gravar. Acho que vocês me escutam, né? Vocês estão vendo aqui a tela, a gente parou nesse ponto. E aqui que, né, a sugestão de notas, sugestão de atrás, né? Então, a respeito do outro, né, eu fui falando disso e foram surgindo questões. Então, a importância atribuída nos capítulos anteriores às diferenças entre os termos que designam a lei será plenamente justificada a partir desses argumentos. Então, do que se trata? Porque a gente estava falando, lembra, a respeito. Onde é que está? É aqui mesmo que eu parei? Não, acho que não. Eu acho que eu não marquei. É tênis, fácil. Não, eu avancei um pouco mais. Acho que eu esqueci de marcar. Pera aí, pessoal. Não lembro. Calma aí. Antivital. Calma aí que eu já. Tá, a gente falou, né, o que se verifica em todos os casos da psicose, né, a gente entrou nisso, é distorcido a realidade, mais do que o Código Civil Comercial, a gente falou disso. Tratamos essa questão de que dessa legalidade, desse outro que se trata, diz a respeito daquilo que em filosofia é chamado de cosmo, né, cosmologia e tal, né, a ordem do mundo. E depois a gente avançou aqui. Tá, e aqui entra, não sei se a gente parou aqui, né, porque a gente começou a falar. Eu vou ler aqui, se eu perceber que a gente já leu, eu avanço. Minha memória não anda muito boa. A análise das estruturas compreendidas no campo do intervalo, as neuroses e as perversões, que será desenvolvido nos próximos capítulos, será realizada a partir da fórmula do fantasma, justamente porque a realidade ordenada no intervalo está enquadrada tal como a lógica do fantasma o impõe. Então, está relacionando aqui o fantasma, né, para pensar as estruturas do intervalo. É por esse motivo que o desejo não é um desejo infinitamente distante de ser cumprido. Acho que a gente até comentou isso aqui, não foi, pessoal? Né? Tá, mas eu vou reler então. De ser cumprido, já que a realidade é ordenada pela ordem estabelecida pelo nome do Pai. Então, a respeito de desejo, relação entre desejo e infinito, né, não é colocado nesse ponto, porque existe o limite a respeito dessa legalidade. Caso fosse assim, seria o mais antivital que se poderia conceber, pois se o sujeito nunca pudesse se aproximar do horizonte do seu desejo, quem se moveria? Então, eu acho que aí tem algo que às vezes é colocado dentro do campo, com a ideia de que, olha, né, então nunca se atinge o desejo e tal, né, essa condição inefável. Toma cuidado com essa leitura que pode ter um efeito iatrogênico de dizer, uma coisa meio, né, assim, melancólica, né, então não vale de nada, né, desejar. Não é bem isso, né? Então, por que o desejo, por que não é bem isso? É porque aí sim se dá exatamente a saída, né? Se a entrada é não conseguir alcançar, a saída é o enquadro do fantasma, né? Porque o desejo funciona como aquilo que dá vida ao homem, né? Uma pergunta. O desejo contém uma marca que, embora o institua como impossível de satisfazer, torna possível que um ato seja conotado como proveniente do desejo ou não. O desejo carrega a marca de um vazio, mas este mesmo vazio se converte em um elemento positivo. Isso evita sua infinitização. Então, tanto é que, né, é constituída o campo da realidade no esquema R como uma banda de módulos. Ou seja, ao mesmo tempo que conota o negativo, ela também conota o positivo. Isso evita a sua infinitização. O desejo será, em si mesmo, um limite. E exatamente pelo desejo ele ser conotado a partir desse enquadro de limite que possibilita que não finitize e a coisa fique insuportável, né? Então, para Lacan, o desejo é o que mais inscreve o limite para o sujeito falante.
a concepção do desejo como infinito não é da psicanálise, muito menos da psicanálise lacaniana, mas da teologia. Somente Deus possui um desejo infinito, já que seus desejos não possuem marcas do outro, né, que o particularizem, nem inscrição da falta. Quem ou o que seria o outro de Deus? O que poderia funcionar como limite para o desejo de Deus? Então, a gente, claro, falando a respeito de uma determinada teologia, né, que é a cristã, né, a monoteísta. O esquema da... Por que eu estou falando isso? É porque existem outras, né, concepções teológicas e aí a gente vai ter novas relações entre o Deus, assim, um conjunto de deuses, ali forças são, né, de alguma forma tensionadas e existe outros limites postos, né? Mas enfim, não vou entrar nisso. E além disso, temos também, por exemplo, o que é mais fácil de pensar é o que a gente estuda, como a grega, e depois chega um pouco mais a respeito é, das, nem sei se é possível chamar isso de teologia, mas desse tipo de cosmovisão, por exemplo, asiática, e também agora a gente vem cada vez tendo mais informação a partir da antropologia, né, de uma leitura ameríndia e etc. Né? Então, tem variações. Então, o esquema de relações necessário para dar conta de uma realidade fechada e particular a cada sujeito falante, mas em íntimo enlace com o outro, e o dos dois toros enodados. Esse esquema permite conceber como a geratriz de um se torna a diretriz do outro, e vice-versa. Assim possibilita compreender como a demanda do outro, a geratriz de um toro, e não o desejo do outro, como sustentado em alguns trabalhos recentes sobre o desejo, marca particularmente o desejo do sujeito. Então, aqui ele está trazendo uma distinção, né, a respeito de que ele vai trabalhar, a distinção entre demanda e desejo, tá? Então, acho que ainda ele só para, né, para quem se distraiu. Então, aqui ele está falando, olha, tem aí uma possibilidade de, né, algumas psicanálises, alguns psicanalistas vão ler a partir da demanda, outros a partir do desejo, e vamos pensar isso. Então, a demanda do outro deixa marcas e particulariza o desejo, mas é o desejo do outro que confere forma e estrutura de desejo ao desejo do sujeito. De novo, né, a gente partindo desse ponto onde não fica nem um pouco óbvio o que o Alfredo está falando. Então, por isso, pode-se afirmar que o desejo, embora não seja articulável, está perfeitamente vinculado, em qualquer caso onde tenha operado a metáfora paterna, as marcas significantes da demanda do outro. O sujeito do intervalo, portanto, só pode expressar seu desejo de forma elíptica. Nisso, eu posso contribuir um pouco com uma nota que eu fiz, que não é uma nota da tradução, mas uma nota minha, e deixa eu só localizá-la, a respeito disso que é articulável, é articulado e não é articulável. Vamos achar. Tá, vamos buscar. Ok, tá aqui. Eu vou, eu vou trazer aqui umas notas que eu acho que talvez possam ajudar a respeito desse tema que o Alfredo traz, que está colocado, está trabalhado em subversão do sujeito dialético do desejo nos escritos, tá? Eu fiz algumas notas aqui para pensar sobre isso e para poder ajudar. Eu só vou alterar aqui agora o que vai ser compartilhado. Vamos lá, pessoal. Aqui, apresentar outra coisa, janela, achei, tá aqui.
Compartilhar. Ok, vocês estão vendo uma nota que eu fiz no meu arquivo de notas. Deixa eu minimizar aqui. Vocês estão enxergando? Então, né? Que eu não estou enxergando vocês. Deixa eu diminuir um pouco essa tela para eu enxergar. Tá, como é que eu faço isso agora? Pessoal, me desculpe que eu não sou tão habilidoso com essas questões. Assim ficou bom para nós. Ficou? Tá, não, é que assim eu consigo ver vocês um pouquinho. Ó, então, pessoal, aqui a gente tem desejo, ele é articulado e não articulável, né? O que isso representa, né? O que o Alfredo está trabalhando, que ele começa a falar sobre isso no gráfico de desejo e está retomando. Então, nos escritos em subversão do sujeito, o Lacan ele diz o seguinte, faltou aqui que o desejo seja articulado é justamente por isso que ele não é articulável, né? E aqui, fundamentalmente articulado através da linguagem e no campo do outro, através do sistema de significantes que constitui a linguagem. Então, aqui a gente tem mais uma outra citação do próprio Lacan. As necessidades biológicas passam pelos desfilamentos dos significantes e se transformam em demanda e posteriormente desejo. O desejo, portanto, está sempre ligado ao outro, ao campo da linguagem e dos significantes que precedem e constituem o sujeito. A própria formulação do consciente como discurso do outro enfatiza essa articulação. E não articulável, apesar de ser articulado na linguagem, então entende que o que faz com que seja articulado é a própria condição de linguagem, né? Então, apesar de ser articulado na linguagem, o desejo fundamentalmente não é completamente capturável. E daí a gente tem a notícia sobre isso quando a gente lê Lacan a respeito disso, que é objetuar os restos, né? Aquilo que escapa, tanto na tríade necessidade, demanda e desejo. Isso ocorre devido à própria estrutura da linguagem. Então, olha que curioso, a resposta está na própria estrutura significante. O desejo é articulado, porque é efeito do desejo, né, é efeito da linguagem, aliás, o desejo é articulado, porque ele é efeito da própria linguagem, e ele não é articulável porque a própria estrutura da linguagem, ela impede isso. Né? Ou seja, a própria estrutura da linguagem não pode fazer com que o todo seja capturado. O desejo se produz no para além da demanda. Isso está na página 635, também dos escritos. A demanda, ao ser formulada na linguagem, já implica uma falta. E aí, ou seja, é da própria estrutura. Né? E o desejo surge dessa ânsia, dessa impossibilidade de o significante jamais recobrir totalmente o significado. Ou seja, através da estrutura da linguagem, como um sistema de significantes que adquirem sentido por suas diferenças e relações mútuas, então é a lógica do significante, que o desejo se articula, né, ou seja, é possível a partir disso que o desejo se articula, sem jamais ser capturado completamente, ou seja, ele não é completamente, ele é articulado e não pode ser completamente articulável, fazendo com que essa citação que o Alfredo trabalha no gráfico do desejo, vem retomando agora, que o desejo seja articulado, é justamente por isso que ele não é articulável. Tá, fim de nota, e a gente volta para a apresentação. Opa, eu parei. Janela. E aqui. E compartilhar. Tá, aqui. Então, eu fiz uma nota, às vezes é interessante voltar um pouquinho no próprio Lacan para entender o que o Alfredo está falando, né? Então, vamos reler essa parte? O que vocês acham? O esquema das relações necessárias, o esquema de relações necessário para dar conta de uma realidade fechada e particular a cada sujeito falante, mas em íntimo enlace com o outro,
é o dos dois toros inodados. Então a gente está falando dessa relação mútua, né? Dessa emissão. Esse esquema permite conceber como a geratriz de um se torna a diretriz do outro e vice-versa. Assim possibilita compreender como a demanda do outro, a geratriz de um touro, e não o desejo do outro, como sustentado em alguns trabalhos recentes sobre o desejo, marca particularmente o desejo do sujeito. Ele está falando que o touro, essa geratriz e o touro, né, a geratriz de um, né, e a diretriz é o outro, demanda do outro, né, está colocado aqui, e não o desejo do outro, marca particularmente o desejo do sujeito. Então, demanda e desejo. É basicamente o que ele está falando a respeito dessa tríade, necessidade, demanda e desejo. Tá? Então, é a demanda do outro, então por isso voltar para essa tríade, a demanda do outro deixa marcas e particulariza o desejo. Mas é o desejo do outro que confere forma e estrutura de desejo ao desejo sujeito. Então, se é a demanda que marca e particulariza o desejo, é o desejo do outro que conforme estrutura. Tá? Por isso, ou seja, uma coisa está falando sobre estrutura, outra coisa está falando de particulariza. É importante fazer essa distinção. Tá? A demanda particulariza e o desejo do outro estrutura. Por isso, pode-se afirmar que o desejo, embora não seja articulável, está perfeitamente vinculado em qualquer caso onde tenha operado a metáfora paterna, as marcas significantes da demanda do outro. O sujeito do intervalo, portanto, só poderá expressar seu desejo de forma elíptica. A elíptica é isso que, né, reparem esse trabalho elíptico, essa condição bastante dialética, né? Ficou um pouco mais apreensível, né? Eu acho que dá para, pelo menos, ter pistas para onde quem quiser avançar, né? Eu acho que dá para trabalhar um pouquinho mais, porque o Alfredo, nesse ponto, foi bastante resumido, né? Porque ele já trabalhou bastante esse ponto no gráfico do desejo. Então, voltando para cá. Este último briga. Diga, Gustavo. Lindsay, achei interessante o elíptica que você trouxe, mais relacionada à forma, né? Uhum. Mas o elíptico também, pensando mais na forma gramatical daquilo que está implícito, né? Me veio também essa relação daquilo que está omisso naquilo, mas que se pode deduzir daí. Só essa observação aqui. Não, bacana, sabe? Então, esse último obriga, dados certos mal entendidos predominantes, a distinguir entre o desejo e a metonímia, que habitualmente são considerados idênticos. Então, aqui, de novo, o Alfredo está querendo, eu vou marcar, onde é que eu marco aqui, né? Isso. Uhum. E a metonímia. Então, apesar de uma coisa é dizer que as duas coisas são iguais, e a outra é dizer da metonímia enquanto característica, né? Acho que é importante demarcar esse ponto. Depois eu marco. Que habitualmente são considerados idênticos. A metonímia em si mesma é infinita. Né? Acho que esse é um ponto interessante, né? Porque quando o Alfredo trabalha com dois eixos, né? Da sincronia e da diacronia, ele desenvolve um pouco mais essa noção, né? Então, a metonímia é infinita, já que seu funcionamento consiste em um elemento remeter a outro, e este a outro, e assim sucessivamente. A metonímia não é idêntica ao desejo, ela é seu veículo. Então, aqui a gente tem, né, um ponto fundamental. Desejo e metonímia funcionam assim, trabalham juntos. Não quer dizer que desejo é metonímia e metonímia é desejo, né? Mas sim, a metonímia tem uma característica que é essa condição, ou seja, né, ela se remete sempre ao próximo elemento, né? Ou seja, a uma condição infinita. E o desejo, de alguma forma, ao se articular com ele
faz da metonímia um veículo. Mas não se confunde, pois o desejo, ao contrário, é a função mais limitada para o sujeito falante, legalmente constituído. E aqui a gente tem mais uma condição, né? Que reparem, vai ficando um pouco assim repetitivo, né? O desejo está remetido ao limite e o limite está remetido ao legalizado, né? Ou seja, né, o desejo está remetido ao campo que está legalizado, né? Então, ou seja, também a gente pode desdobrar falando de que como que a metonímia vai funcionar no intervalo e na Lofson, né? São assim, tem efeitos importantes porque em uma há algo que está legalizado e em outra não. Então, na medida em que rege e direciona a metonímia, o desejo é em si mesmo um limite. E vamos aqui para a nota. Isso aqui é seminário 11, página 39. Não tá revisado, tá, pessoal? No mesmo sentido em que o gozo, no campo do intervalo, também é o limite. Já que não há desejo sem lei, e o desejo sempre traz como limite o enquadre do fantasma, que é seu suporte. Então, repare que às vezes a gente escuta muito a respeito desse gozo que é infinito e que não tem fim, né? Como se fosse uma característica semetonímico, né? Ou seja, é idêntico também, assim como o gozo, né? E o Alfredo está dizendo que, na verdade, tanto o desejo quanto o gozo estão remetidos a esse limite, né? Dentro do campo do intervalo. Então, haverá atos que remetem ao desejo e haverá atos que dele se afastam, ou seja, que não serão verdadeiros atos. Será extremamente difícil calculá-lo de antemão. Quase sempre será possível conhecê-lo, se chegar a ser conhecido apenas retroativamente, mas isso não impede que ele possa ser estabelecido. Mas ainda, o que foi desejante em um momento pode deixar de sê-lo em outras circunstâncias, mas precisamente por se distinguir do destino. O desejo não deixa de implicar a ética da responsabilidade, na medida em que está essencialmente associado ao corte e ao limite. Vocês querem comentar alguma coisa desse trecho? Como é que está indo aí? Vai tendo cada vez um pouco mais camadas de complexidade, né? Porque capítulo a capítulo, o Alfredo vai trabalhando conceitos e ele vai, ao final, a gente vai chegando ao final do livro, e ele vai trabalhando com os conceitos agora de forma mais livre, né? O que acaba de ser afirmado permite questionar se justamente o que opera na psicose não seria a metonímia sem lei, que tende a um todo nadificado, em vez da particularidade do desejo. A metonímia louca não é apta para se articular o desejo e a falta no outro e no ar. E aqui, falando um pouco do nossa última conversa, né? Ainda reparem que o A não está barrado, né? Está trabalhando apenas A enquanto o campo dos significantes, né? Então, aqui ele está apresentando essa distinção e trazendo uma hipótese, né, que ele vai desenvolver, que olha, né, então a gente pode pensar que isso que se fala da metonímia, nessa relação com o desejo, como se fosse idêntico, talvez seja mais a respeito da metonímia sem lei, né? Nisso que se apresenta na psicose. Já que esse limite não está posto, né? Pelo desejo mesmo. A marca que inscreve a falta, tanto no que concerne à existência de uma inscrição quanto aos elementos significantes da demanda, que ficarão associados para tal sujeito como bordas ou marcas da falta, transforma a pena infinitizável
em algo preciso e operável. Tá. Então aqui, eu vou parando um pouco, porque tem um tratamento a respeito do que é infinito aqui, né? Ele está falando dessa característica, né? A perda. Né? Então, tem algo que é inscrito. A falta está inscrita, né? A respeito, né, dos elementos significantes da demanda, e isso é colocado como borda ou marca da falta. Então, essa inscrição. Essa inscrição transforma uma perda, que é infinitizável, em algo operável, né? Ou seja, a gente está falando do campo do intervalo. A falta do desejo. Então, o que vai fazer com que transforme a perda infinitizável em algo operável, está falando que é a falta do desejo. Esta, por sua vez, possui um ato possível, ainda que obscuro, talvez o mais obscuro e, portanto, implicando a maior ignorância que existe. A existência de um ato possível para todo desejo é o que sustenta a afirmação já citada de Lacan, segundo a qual o Pai une o desejo e a lei, sendo esta última entendida como ordem da realidade. Aqui essa citação diz respeito ao seminário 10. Então, aqui a relação entre pai e desejo, né, que às vezes é confundida naquilo que a gente vai perceber, né, em outras psicanálises, como de orientação, né, milleriana, etc. Se confunde pai com... Não se confunde, não faz distinção entre pai e significante, mas tem um ponto bastante importante que o Lacan está falando, né? Olha, pai une o desejo à lei. Por isso, Lacan chama de objeto esse ponto impossível, teorizado pela geometria projetiva e pela topologia, porque ele denomina de objeto a falta inscrita no nível do inconsciente para um sujeito. Então, uma pergunta. Uma resposta é que a modalidade de constituição da realidade para o intervalo, ou seja, o complemento da realidade por meio de um elemento abstrato, no caso objeto A, que a torna fechada e que consiste na inscrição do impossível, faz com que a falta funcione como um elemento operável, algo com o qual se pode fazer alguma coisa. Embora a falta deva estar inscrita como um limite para que seja possível fazer algo com ela, para operar com ela, ao mesmo tempo é impossível preenchê-la ou fazê-la desaparecer. O que a gente pode extrair disso aqui? Porque isso aqui basicamente está condensado muita coisa novamente, né? Então aqui o Alfredo ele recorre novamente ao que ele já trabalhou para falar sobre o desejo, né, a partir da geometria projetiva e topologia, e faz uma pergunta, né, a respeito por que Lacan denomina objeto A falta inscrita no nível do inconsciente para um sujeito. Então, ele está dizendo, olha, tá, assim como é necessário, né, lembrando, né, de alguns capítulos quando se introduz a ideia do plano projetivo, quando se modifica, então, aquilo que era, ou seja, aquilo que era intuitivo seria, por exemplo, o quinto postulado, né, que as duas retas elas nunca vão se encontrar, e etc. E a partir do momento que esse postulado ele cai, né, por não ser possível matematicamente comprová-lo, uma nova, né, uma nova concepção abstrata é produzida e assim é possível operar com aquilo então, é possível operar com aquilo que a gente pode chamar de real, né, o que eu estou chamando de real,
o impossível daquela teoria anterior, né? Então agora é possível operar e um novo real é produzido, tá? Então, nesse sentido, olha, uma resposta é que a modalidade de constituição da realidade para o intervalo, ou seja, o complemento da realidade por meio de um elemento abstrato, então, uma nova realidade ela é construída a partir da introdução de um novo elemento, e esse elemento vai ter características de fechada, né, e constitui uma inscrição do impossível, nesse sentido que eu estou falando, né, desse real. Faz com que a falta funcione como elemento operável. Agora, aquilo que era da dimensão do real, do impossível lógico-matemático, a partir da introdução do objeto A, faz com que, né, porque é inscrito, faz com que a falta funcione como elemento operável. Então, é possível operar. Algo com o qual se pode fazer alguma coisa, embora a falta deva estar inscrita como limite, né, para que seja possível fazer algo com ela. Não vai fazer com que a falta deixe de existir, mas faz com que a falta seja operável agora. E ao mesmo tempo é impossível preenchê-la ou fazê-la desaparecer. Como é que foi isso? Nem sempre a minha percepção é que eu sou muito claro com essas coisas. Mas vocês acham que deu para fazer uma conexão assim daquilo que foi trabalhado antes com isso? Tá. É, tá. Objeto, na expressão objeto A, causa de desejo, assim como o objeto A interdito ao gozo. Então, repare, né? A gente tem objeto A e tem objeto A. E a gente tem objeto A enquanto causa de desejo e objeto A enquanto interdito ao gozo. Ou seja, dois efeitos, né, a respeito disso. Implica a dimensão operável da falta. Então, a introdução desse elemento abstrato, né, faz com que, a partir, né, da inscrição da falta e tudo mais, vão ter dois efeitos, né, como causa de desejo, como interdição ao gozo. Então, existe uma operatividade agora, né? A falta ela pode ser manejada, operada. Isso porque a falta, ao deixar de ser infinitamente grande ou infinitamente pequena, deixa de sê-lo porque a realidade se fecha mediante a introdução, caso a caso, história a história, de algo que não pertence à realidade física, ou seja, o impossível. Possibilita um ato. Só é concebível o ato do desejo se a falta do desejo não tende ao infinito. Se a falta se infinitiza, qual poderia ser seu ato? O desejo deve ser essencialmente limitado para que possa ser articulado a um ato. Embora não cancele a falta, permita uma mudança limitada e precisa na posição do sujeito em relação a essa falta. Implica responsabilidade ética. Querem comentar alguma coisa a respeito desse parágrafo? Eu acho que se eu comentar vai ficar meio redundante. No exemplo matemático, que é o geométrico, esse impossível será inscrito como ponto no infinito. Então, né, vamos lembrar que a partir o ponto de fuga, né, ou seja, a partir de uma mudança, né, de uma introdução, de uma nova concepção, e que implica realidades distintas, a gente vai estar operando com essa falta, mas de uma maneira distinta e tendo efeitos diferentes também, né? Então, no exemplo matemático, que é geométrico, então a mudança de paradigma entre geometria euclidiana para geometria não euclidiana, né, a topológica e tantas outras, esse impossível será inscrito como ponto no infinito. Assim, o infinito torna-se operável.
dado que é um ponto abstrato introduzido no plano, o que não é o mesmo que algo que está infinitamente distante na realidade material. Vocês conseguem perceber o que ele está falando a respeito do que é o impossível na realidade material, né? Que ele até trouxe aqui também, cadê? Ele usou o que? Físico, ele usou... não achei. Mas vocês conseguem perceber que, de alguma forma, olha, o infinito, dentro de uma certa... Quando não se opera com a matemática, é algo assim que não tem como operar, é impossível, né? Não tem como manejar aquilo. E a partir do momento que o infinito se torna um ponto, né, por exemplo, né, ou se torna Sn, né, um elemento ali, a gente opera com ele. Né? No mundo natural, o impossível não existe como tal, a menos que ocorra a menos que ocorra o completamento, ou, talvez eu precise rever isso aqui, ou fechamento com um elemento que esvazia. Mas, ao se inscrever esse vazio, ele torna-se operável, porque se torna limitado. Limitado pelo próprio fato de sua inscrição. Então, o impossível só aparece e funciona quando, por meio de uma pergunta, é introduzido na realidade. Quais as chances de conseguir um porquê se joga com 3 cartas? É um poker, na verdade. Nenhuma, porque é impossível. Mas esse impossível existe por efeito da pergunta e da legalidade que ela deve implicar, e não por qualquer condição material, qualidade de cartas, tipo de baralho, etc. Deixa eu colocar o carregador aqui. Assim, a castração não é apenas o mundo ou o corpo onde há incompletude, mas onde a falta se articula com a extração e é inscrita por meio de um elemento abstrato. Então, trazendo a ideia, né, do que é a castração, não é apenas relação com o mundo ou com o corpo, né, mas é possível tratar a ideia de castração, operar com ela a partir da inscrição. A castração não é apenas menos φ, mas a articulação de menos φ com falo, e com o objeto A, como causa, elementos positivos e impossíveis, de serem negativizados, que elevam a falta, por seu enodamento, à ordem, à categoria de uma propriedade estrutural e não contingente. E aí, o que vocês me dizem? Fica claro para vocês que ele acabou de falar nesse parágrafo? Né? Como é que anda isso? Porque, assim, vamos lá, né? É porque tem hora que, obviamente, eu acho que o próprio Alfredo diz isso, né? Não é simples, porque não é intuitivo isso que está sendo colocado. O primeiro ponto é que ele está trabalhando com uma lógica aqui, né? E a gente precisa minimamente conseguir se movimentar a partir dessas coordenadas lógicas. Né? Esses tantos de elementos que ele está introduzindo entre aspas. Né? A ideia de menos φ, a ideia de falo, né? Foi trabalhado em capítulos anteriores, mas não quer dizer que isso fique fresco, né, na cabeça. Né? Obviamente, para operar, trabalhar com essa equação, não é uma coisa tão simples. Né? Não está falando de 2 mais 1 é igual a 3, e daí vai indo. Né? Tem toda uma relação. Né? Então, assim, a castração não é apenas o mundo, o corpo, onde há incompletude. Isso aqui, basicamente, é algo que ele está se referindo a confusões que são colocadas a respeito desse termo, quando o termo é tomado de forma muito literal, né?
mas onde a falta, basicamente o que está dizendo assim, ó, vou traduzir o que eu entendo por castração. Né? O que é castração? É onde a falta se articula com a extração. Tá? Então, a castração é quando falta se articula com a extração e é inscrita por meio de um elemento abstrato. Tá? Então, é isso que ele está chamando de castração. E, de novo, ele está dizendo, a castração não é... Então, a castração não é o mundo ou corpo onde há incompletude. A castração também não é apenas menos fi. Mas sim, a castração é articulação, daí ele volta aqui, articulação com extração e é inscrito por meio de um elemento. Articula com a extração. A falta se articula com a extração. Então, mais a articulação de menos φ, né, com o falo e com o objeto A como causa. Tá? Então, ele está traduzindo de novo uma linha, diz o que não é, diz o que é, diz o que não é de novo e está dizendo o que é. Elementos positivos, daí aqui ele está traduzindo o que ele acabou de dizer. Elementos positivos e impossíveis de serem negativizados, que elevam a falta, por seu enudamento à ordem, à categoria de uma propriedade estrutural e não contingente. Né? Então, a propriedade, de novo, propriedade estrutural. Aqui tem uma negação, né? Falando, olha, isso aqui. Então, olha, o que é? Não é. O que não é castração? O Alfredo está dizendo, olha, castração não é um mundo ou corpo onde há incompletude. Castração não é apenas o menos φ, né? Ou seja, ele não é só um elemento negativizado, e ele também não é apenas algo contingente. Castração é algo de uma operação abstrata, lógica, é disso que eu estou dizendo, né? O Alfredo está falando disso, e como que isso se dá, essa é uma operação lógica, matemática, simbólica, para se relacionar a falta se articulando com a extração e é inscrito por meio de um elemento. Aqui ele vai matematizar isso a partir dos elementos dessa articulação entre menos φ com falo e objeto A, tá? E ele vai tentar traduzir um pouco mais isso dizendo elementos positivos e impossíveis de serem negativizados, tem um enodamento à ordem, na categoria de uma propriedade estrutural. Ajudou? Né? Tem hora que, assim, tem que destrinchar o parágrafo. Porque nem para mim eu leio, eu tenho que ler umas 3 vezes para entender o que ele está falando. Não sei se para vocês é assim. Não sei se eu sou meio burrinho, não sei, tenho dificuldade para interpretar, mas eu vou fazendo isso, ele está falando uma coisa, está respondendo, está falando sozinho, responde. Nega uma e está de novo sintetizando outro ponto. É assim que eu vou lendo. Não sei se é assim que vocês vão lendo e tal. É assim que eu vou entendendo e eu vou avançando um parágrafo, uns 3 parágrafos por semana, né? Principalmente quando vai ficando cada vez mais complexo o ensino, né? Que ele está trazendo. Tá? Né? Enfim. É isso, pessoal. Hoje. Né? Que eu acho que dá para avançar, porque é um trabalho cansativo, né? Se a gente for ver. Mas só é possível fazer, inclusive, esse trabalho de meio que tradução do que. Daí, repare, não é tradução agora do espanhol para o português, né? É traduzir a teoria, né? Traduzir o que ele escreveu para algo mais. Então, assim, repare os níveis de tradução, né? É o Alfredo traduzindo francês para espanhol, de um texto de espanhol para. Aliás, francês para espanhol, traduzindo o que o Lacan falou da teoria, que traduziu o que o Freud falou sobre a teoria, e aqui a gente chega e faz a tradução da tradução da tradução da tradução. Né? Basicamente é isso. Né? Não à toa que é um trabalho, né, que eu gosto muito de uma fala que traduzir como é que é? É trair. Né?
Tá? Então é isso, né? E no final das contas, traduzir se trata de uma interpretação, né? E a gente faz isso muito também na clínica e traduções são assim muito possíveis de terem várias leituras, né? Lindsay, e essa questão da tradução, quando você falou, né, como é que está isso para vocês, enquanto a gente vai lendo, o que me vem muito é essa questão entre línguas, no sentido de que para entender esse texto, fica vindo outros conceitos que possam ajudar a esclarecer, né? Então, por exemplo, o zero da matemática, o N mais um, né? Para poder pensar nesse φ negativo, no que é essa falta, no que se escreve enquanto falta, e que não se vai se inscrever totalmente. Então, assim, tem algo de uma tradução na própria língua, como você está falando, porque você vai tentando achar elementos que te possam fazer interpretar isso que ele está falando aqui, que realmente é muito complexo, né? Às vezes você para numa palavra ali, né? O que está dizendo de destino, né? E aí então, assim, a cabeça meio que dá uma girada no sentido de buscar possibilidades de fazer com que isso aqui tenha uma interpretação, né? Como você está falando. Sim. Então assim, e que diz da própria estrutura da língua, né, da linguagem, né, no final das contas, esse é o nosso material e, assim, o método que eu uso é esse, assim, eu volto, eu leio, vou no Lacan, não ficou claro, de onde que o Alfredo tirou isso, daí eu vou no Lacan, não acho no Lacan, daí eu volto na obra do Alfredo, vejo, será que ele já falou disso? Procuro. Tecnologia hoje em dia é muito bom para isso, né, porque dá para fazer um Ctrl F, acha muita coisa hoje, né? E aí notas e mais notas, e uma nota do livro que ele falou, né, do anterior, explica o que ele está falando agora. É uma trabalheira danada, né? Mas é interessante. Para quem gosta de pesquisar, né, isso é uma forma de pesquisar, né? É divertido. Né? Pessoal, então é isso. Quero agradecer a participação, né, a paciência, a boa vontade também de me escutar, e às vezes não muito claro. Eu vou me embananando, até a vista vai ficando cansada, eu vou tropeçando até nas letras com o tempo já, tá? Isso porque está começando o dia. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço.